Boa noite, graça e paz. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar nossa leitura do livro de Jó. Leremos hoje capítulos 6, 7, 8 e 9. Estamos lendo em ordem cronológica, assim nós vamos entender cada fato acontecido dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e vamos juntos nos aproximar mais do Senhor, conhecendo Ele pela tua palavra. Jó, capítulo 6, resposta de Jó. Por que viver se não há esperança? Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Se Deus me desse o que eu estou pedindo. Se Deus respondesse a minha oração, então Ele me tiraria a vida, Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo, e eu nunca fui contra suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontaram. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aqueles que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões cheias de esperança. Porém, quando chegam todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso, pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvasse de um inimigo ou que me livrasse das mãos dos bandidos? Não me condenem. Ensinem-me, que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade, convence, mas a acusação de vocês não provam nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Jó, capítulo 7. Só tenho tido desilusões. A vida neste mundo é dura como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflições. Essas noites são compridas, e eu me canso de me virar na cama até de madrugada. E fico perguntando, será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas, e a minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixe-me em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada.
Por que nos vigias? O que somos nós? Para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigia todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas as minhas maldades? Logo estarei na sepultura, tu me procurarás, mas não existirei mais. Jó, capítulo 8, primeira fala de Bildade. Volte para Deus. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é de direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como merecia. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparado ao que Deus lhe dará depois. Dá em nada a esperança dos maus. Faça perguntas aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isso. Será que a tábua pode crescer fora do brejo ou o junco viver sem água? Verdes ainda, e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontecem com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha, a sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Segura o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como as ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas, mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Jó, capítulo 9, resposta de Jó. Quem se atreve a discutir com Deus? Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a quem ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga as luzes das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar: o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Sou inocente e sincero. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar as palavras para discutir com Ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz, só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade e, sem motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes como uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso?
Então quem foi? Deus não acredita que eu seja inocente. Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se Ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu e por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, pare de me castigar. Não me enches de medo com os meus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Glória a Jesus. Forte, né? Eu fico prestando atenção nas falas dos amigos de Jó. Ao mesmo tempo que eles querem culpar Jó, eles começam a lançar sobre Jó bênçãos. Que Deus vai trazer de volta, que Deus vai fazer muito além. De uma forma ou de outra, eles tentam acusar Jó como se Jó tivesse em pecado, mas lançam sobre ele bênçãos. Vocês conseguem perceber isso? Eu acho muito forte. E eles falam uma coisa que nos fazem refletir. Jó realmente era um homem íntegro, um homem puro, um homem de coração reto ao Senhor. Mas se prestarmos atenção no início da nossa leitura, a gente vê que os filhos de Jó pecavam contra Deus. Eles não queriam nada com Deus. Eles viviam as suas vidas à vontade, fazendo o que queriam. Parece que eles viviam realmente em pecado. E Jó, para que Deus não irasse contra os filhos dele, ele ia lá e entregava sacrifícios para que Deus perdoasse os pecados dos filhos dele, né? Só que nós sabemos, nós cristãos, servos do Senhor, nós que conhecemos o nosso Deus, sabemos que a salvação individual, nós não precisamos hoje, né, fazer nenhum sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Antes de Cristo vir, vamos ler na palavra de Deus que as pessoas, para receber o perdão, elas sacrificavam ao Senhor. Jó fazia sacrifícios ao Senhor para receber perdão dos seus próprios pecados, mas também levantavam sacrifícios para Deus perdoar os pecados dos seus filhos. Por mais que ele não saiba porque ele foi provado dessa forma, lendo a palavra nós entendemos que o pecado dos filhos de Jó permitiu que Satanás tocasse. Como a gente leu lá em Gênesis no início, quando Deus fala com a cobra, você alimentará do pó da terra. A gente sabe que nós somos o pó da terra, né? Nós viemos do pó, Deus nos fez, Deus em tudo, Deus usou a palavra, só que nós, Deus criou, feitos pelas mãos do Senhor, feito do barro, do pó da terra, com carinho, com amor, e Ele soprou nas nossas narinas o seu espírito. E uma coisa que eu aprendi na teologia, que a cobra, né, que é o inimigo das nossas almas, ele alimenta do pó da terra, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Ele alimenta do pó da terra. Quem é o pó da terra? Nós. E se nós estamos em Deus, nós somos fortes no Senhor. Mas se nós damos lugar para o inimigo agir, a gente se torna alimento do inimigo. Ele começa a alimentar de nós. Ele alimenta nos nossos pecados, dos nossos medos, das nossas falhas, né? Por isso temos que estar aliançados no Senhor, para que a cobra, para que o inimigo das nossas almas não venha alimentar de nós, né? É muito forte isso. Glória a Deus, espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Nos vemos amanhã à noite para mais uma leitura. Glória a Deus. Vamos continuar lendo mais um pouquinho o livro de Jó, capítulo 10, 11, 12 e 13. Então, te vejo amanhã no mesmo horário. Jesus te abençoe. Boa noite.